realmente acreditam que essas revelações vêm de Deus. E geralmente vêm do demônio. Certo? Então, o maior perigo é esse, porque o demônio dá revelações e visões para as mulheres e elas acreditam que é de Deus. Então, elas confundem a cabeça das pessoas. Então, elas teve visão ou revelação, já é suspeita de que está sob a influência do demônio. Então, o confessor dela, da época, que é o jesuíta São Francisco de Borja, tranquilizou Teresa a respeito das inspirações dela, porque ela disse que ela estava quase convencida de que as experiências que ela tinha vinham mesmo do demônio. E foi esse jesuíta que disse, não, vem de Deus, fica tranquila que vem de Deus. Não é? Então, isso aí foi bom, porque ela se tranquilizou, porque é tanta gente dizendo que vem do demônio, que ela teve medo que realmente viesse do demônio. Bom, então, em 1559, aconteceu uma coisa extraordinária, porque ela disse que viu o Cristo corpóreo, imaterializado, invisível. Ela viu, presta atenção, ela viu o Cristo corpóreo, materializado, invisível, né? De forma invisível. Então, você vê que a linguagem para falar de uma experiência espiritual é uma linguagem difícil. Não é? Ela disse que viu o Cristo, que o Cristo estava corpóreo junto a ela e que ela viu o Cristo. Então perguntaram como era o Cristo, como era o rosto, como era... Eu não sei. Por quê? Porque eu não vi. Mas eu vi, eu tive a visão do Cristo. Então o que ela explicou assim, eu vi como um cego vê. Não é? Eu vi da mesma forma que o cego vê. O cego sabe que a pessoa está ali, sente a presença da pessoa, sabe que a pessoa, se chegar, ele diz assim, é a Ilha que chegou, não é? Mas ele não vai poder dizer para alguém como eu estava vestida, como são os meus cabelos, como os meus olhos, né? Mas ele não deixou de ver, ele viu. Ele viu do jeito que o cego vê. Então, ela tentando explicar essa situação. Então, os livros que ela escreveu, não é, antes de 1567, o livro da vida, que é a autobiografia, e o Caminho de Perfeição. Ela escreveu em espanhol, está aí em espanhol, como você já viu. Ela escreveu muito, mas aqui eu só me ative mais a esses livros que são mais destacados. Não é? E ela escreveu O Castelo Interior em 1577 e outros livros que ela continuou escrevendo. Então, tem muitos. Ela tem um comentário ao livro Cântico dos Cânticos, ela tem poesias, né? Ela tem cartas, ela tem vários tipos de bibliografia, de coisa que ela escreveu. Ela tinha dores fortíssimas da cabeça, né? Muitas dores. E ela disse que quando vai escrever, dói a cabeça. Quando ela faz uma reflexão, né? Sobre que ela tenta colocar por escrito alguma coisa, ela tem um desgaste, não é? E aí ela sente as dores. Não é? Então, é muito complicado para ela também. Ela faz um esforço, porque ela tem que dizer, de algum jeito, de forma compreensível para quem vai ler, uma experiência que ela teve que não tem como dizer, não é? Que é difícil de explicar. Então, o que seria o núcleo, o pensamento básico, o horizonte de fundo dessas obras, de todo o pensamento dela, o que seria, não é? É a ascensão da alma para Deus em 4 fases, que ela vai dizer, LV aí é o livro da vida, ela vai tratar de forma embrionária esse método de oração, nessas 4 fases, não é? A partir do capítulo 10 do livro da vida até o capítulo 22. Então, depois, ela vai aperfeiçoar esse método de oração
no Castelo Interior, e vai tratar disso nas outras obras. Mas aqui, no Livro da Vida, é muito interessante para vocês lerem o Livro da Vida, os motivos a isso, porque ela fala da vida dela, faz a autobiografia e aí ela passa para o método da oração. Ela não fica só falando sobre a vida dela. Ela faz isso e depois ela já, no capítulo dela, já se encaminha para o método de oração. Então, esse método, ou a exposição do método, que vai ser assim, de forma mais ou menos embrionária, que aparece no Livro da Vida, que é a primeira obra, não é? Ela vai tratar da oração e do método da oração, no qual as capacidades humanas vão sendo abandonadas na mão de Deus. As capacidades principais humanas são a vontade, a memória, a razão e a imaginação. Então, o método vai consistir em como é que eu vou fazendo silêncio interior. Porque eu posso estar num ambiente de total silêncio e a minha imaginação, que ela chamava louca da casa, não é? Ou então, a minha memória dizendo, olha, me aconteceu isso ontem no trânsito, não sei o quê. Não é? Como é que eu vou fazer um silêncio interior? Ou então, a minha vontade, eu tenho que fazer isso assim, eu gostaria tanto. Pode todos esses pensamentos chegarem à cabeça na hora que a pessoa silenciou para fazer a contemplação. Então, ela tem que, essas capacidades vão se abandonando em Deus. Não é? E aí depois a gente vai ver isso no Castelo Interior, não é? Como é que isso vai se processando. Né? Que aí já são mais moradas e aí já dá para a gente ver de forma mais elaborada. Então, no primeiro, digamos assim, passo, o degrau, o nível dessa oração, nós podemos chamar de oração do coração ou oração mental. Só lembrando que para o judaísmo, o mental, o conhecimento, a compreensão se dá pelo coração, não é? Então, chama oração mental, mas é a oração do coração. O que é a oração mental, a oração do coração? É que eu não me preocupo em recitar orações. Eu não vou estar preocupada em rezar Pai Nosso, rezar Ave Maria, não é? Eu não vou estar preocupada em recitar o que já tem apropriado como livros e livros de oração que tinha na Idade Média. Oração para isso, agora a hora para se afastar do demônio, aí a oração para isso, Então, para cada coisa tinha várias orações prontas, preparadas, que a pessoa só pronunciava a oração. Então, a oração mental não é isso. A oração mental é quando a gente vai se desapegando do exterior, do mundo exterior, e a pessoa vai desejando travar uma amizade com Deus. Porque o Catecismo da Igreja Católica manteve o que é a definição de oração mental ou contemplação, a definição de Teresa, que é tratar com Deus de forma amigável. É uma conversa entre amigos. Né? Então, a oração mental é a conversa entre amigos. É eu estar com a pessoa que eu quero bem e que me quer bem. Então, quando eu vou falar com uma pessoa amiga, eu não vou com um discurso preparado para ler para essa pessoa. Eu vou conversar com ela, eu vou escutá-la, eu vou me dirigir a ela, não é? Então, começa por aí e ela trata a oração como um jardim, a vida espiritual, melhor dizendo, como um jardim que tem que ser regado. Nesse primeiro passo, ela compara o seguinte: como é que eu vou regar o meu jardim? Aí ela diz, pegando água com um balde, vai lá, né, com um objeto, enche d'água e vai e leva para regar o jardim. Então, a pessoa já faz um esforço para regar as plantas, vai, né, regar as plantas, mas já é alguma coisa, porque já está essa amizade com Deus, já está sendo
cuidada, já está sendo regada. Mas ela ainda faz um esforço. Não é? Ela tem que ir lá na fonte, pegar a água, levar a água até a planta, até o jardim. O segundo nível, então essa da oração do coração, oração mental, que é o desapego do que é exterior, quer dizer, a primeira coisa é um ambiente de silêncio externo, pelo menos. Não é? Então já é assim que começa a abertura, mas é só abertura, mas já é um grande passo. Já leva a água para o jardim. Não é? Certo? Então, um ambiente de silêncio externo, que a pessoa possa também não escutar o barulho externo, não se desligar do carro que passa lá não sei aonde, na avenida, não é? Então, uma fala da criança, uma brincadeira numa quadra. Então, quando a gente silencia internamente, fica ouvindo coisa longe, prestando atenção no que não deve. Não é? Que coisas que, como se diz, passou o cachorro na rua, passou, não é? Então não tem que ficar pensando no cachorro que passou. Então essa aí está no livro da vida, principalmente no capítulo 11, está essa primeira parte, que é o primeiro degrau. Isso é importante, vocês podem dizer assim, por que você está falando do livro da vida, se nós vamos estudar o castelo interior? O castelo interior vai ter por base esses níveis que ela apresenta no livro da vida. Não é? E aí vai aprofundar, vai desmembrar esses passos, vai aprofundar mais isso que ela está falando. O segundo momento, ou segundo nível da oração contemplativa, ou da oração meditação cristã, seria a oração da paz. Ou seja, a vontade humana é entregue a Deus. Quando a vontade humana é colocada na mão de Deus, a pessoa experimenta paz, porque ela não fica, primeiramente, preocupada com seus interesses pessoais. Não é que o ser humano não tenha vontade, ele tem vontade, mas ele fica mais preocupado em fazer a vontade de Deus do que sua própria vontade. Então aqui nós podemos fazer um paralelo com a oração de Jesus nos momentos que antecederam a prisão dele, não é? Pai, afasta de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, quer dizer, eu tenho uma vontade, afasta de mim esse cálice, mas a minha vontade primária, a minha vontade principal é fazer a tua vontade. Então, ela diz que quando se entrega a vontade a Deus, aí a gente se desapega de estar preocupado em fazer aquilo que a gente quer na vida com ansiedade. Hoje nós diríamos ansiedade. Né? Então, nós sofremos da ansiedade, é porque nós queremos coisas e não sabemos se no futuro nós vamos conseguir fazer essas coisas que nós queremos tanto fazer. Então, as mães querem que as filhas casem um bom casamento, o filho também, que vá para a universidade, depois que se forme, depois que arranje um bom emprego. Mas como eu não sei se isso vai de fato acontecer, então isso gera em mim uma ansiedade. Então, como é que eu posso silenciar se todas essas vontades estiverem gritando dentro de mim? Então fica o ambiente externo é silêncio, mas eu fico preocupado com o que eu quero. Não é? Então ela disse que quando a gente consegue entregar a vontade, sente uma grande paz, não é? Se acalma, se aquieta, não é? Porque já não está. Deus está no comando. Não é? Então entrega o leme para Deus e diz, leva o barco. Para onde você levar, eu estou dentro do barco, não interessa. Então ela diz que há uma quietude, não é? Uma quietude. A pessoa se aquieta, se acalma. Aqui no Nordeste, no Ceará, se diz, fica meio lerdo, né? Então tem uma certa lerdeza na oração, aquela... A pessoa vai ficando lerdinho, começa a sentar ali, está agitado, coça o cabelo, mexe os pés, se remexe na cadeira, aí depois vai ficando mais lerdinho, vai se acalmando, vai se desestressando, não é? Então, vai desestressando. Então, ela vai tratar disso no livro da vida, no capítulo 14, ela trata bem disso. E aí ela vai comparar o regar o jardim com uma roda. Não é? Então já é menos esforço nosso,
Porque aquela roda, ela pega a água e joga assim, não é? E vai passando para frente e vai aguando aquelas plantas, sem que a gente tenha que ir lá na fonte, pegar e trazer o peso do balde com água, né? Então, já melhorou bastante. Vocês vão vendo que cada vez mais Deus vai ficando no controle da situação e a gente vai realmente se entregando, vai deixando que Ele haja. Então, esse agir de Deus em nós, esse abandono em Deus e deixar Deus agir, é realmente travar uma conversa amigável, porque nós vamos com tudo para Deus, e se a gente não tem esse tipo de método para fazer um silêncio interior, então ninguém consegue ouvir, discernir, decidir, saber o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer, entender alguma coisa, compreender alguma coisa, descansar, desestressar, não é? Todas essas coisas. Então, é importante, não é? O grande fonte do estresse são as nossas vontades e a desconfiança de que nós não vamos realizar aquilo que nós pretendemos. Bom, então, nós temos depois, no número 3, a oração da união. Então, o que é isso? Ela diz que a razão é entregue a Deus. Então, quer dizer, eu paro de ficar tentando dissecar, fazer especulações sobre o que está acontecendo. O momento da razão, buscar as causas e os porquês das coisas, é posterior a esse momento de oração. Então, quando a gente sai de um momento de contemplação, mesmo que seja meia horinha de contemplação, nosso cérebro está descansado. Nós estamos nós temos insights espetaculares, não é? Por quê? Porque a gente acalmou, a gente tranquilizou, a gente se refez, não é? Então, a gente compreende as coisas de forma melhor. A gente vai para um momento de contemplação morrendo de raiva, não sei você, mas eu sou muito para ter raiva, faço uma tomba enorme. Não é? Então, eu sou conhecida, inclusive na minha família, para fazer uma cara, né, de que não está gostando da coisa. Não é, Marcelo Holanda? Não vou colocar esse microfone de jeito nenhum, acabo colocando, mas enfim, né? A gente vai para um momento desse, bem chateado, cansado, sabe? Depois que faz realmente a contemplação, a gente entende melhor a atitude das pessoas, entende melhor um texto bíblico, entende melhor as coisas que acontecem, a gente fica realmente mais energizado, mais compreende melhor, né? Para quem fez o curso da Cabala, que viu todas aquelas questões das Sefirotes, né? Sabe muito bem que a iluminação divina vai perpassando e tem as Sefirotes da compreensão que ficam iluminadas e a gente compreende melhor as coisas. Então, ela fala uma paz e um sono doce, uma paz doce, não tem como falar, e um sono doce. Então, as pessoas uma vez me perguntaram, que ela fala uma paz doce, um sono doce, um arrebatamento consciente no amor de Deus. Então, uma pessoa me perguntou se isso aqui era o repouso no espírito da renovação carismática. Eu digo, eu não sei. Realmente, eu não sei. A descrição que Teresa dá é que a pessoa tem aquele estado que no livro Música Silenciosa, chamam-se de alfa, um estado alfa da consciência, não é? É um estado entre o sono e a realidade, mas você está consciente. Ela está falando disso, é uma tranquilidade tal que está entre, como quando você está quase dormindo sem estar dormindo. Então, seria mais ou menos isso. Você está bem, está em paz, que ela é mais do que estar em paz, que é o grau anterior, está em paz, que é uma paz doce, um sono doce, um tipo de arrebatamento consciente no amor de Deus. Então, a expressão é como se fosse aquela que tem a passagem bíblica que diz a minha alma está sossegada, assim como a criança amamentada no regaço, acolhedor de sua mãe, é esse estado. Então, um bebê
que está no colo da mãe, depois de ter sido amamentado, está tudo de bom na vida dele. Não tem preocupações, não tem medo, está tranquilo. Então, essa doce paz é um arrebatamento consciente do amor de Deus. A pessoa se sente simplesmente acolhida por Deus. Está no livro da vida, capítulo 16. E aí ela já compara regar o jardim com uma vala. Então, já não tem mais nem a roda para você manipular. Já a água sai da fonte e passa pelo jardim inteiro. Então, menos esforço. Então, está vendo que cada vez que uma dessas capacidades humanas vão sendo entregue, abandonadas em Deus, a pessoa vai se tranquilizando mais, vai fazendo menos esforço no momento da oração. Tá? E o quarto passo seria o êxtase. Então, cessa as atividades do sentido. Então, vocês vão vendo que cada uma dessas capacidades foram sendo entregues. Do nível 3 é a razão que foi entregue. Agora é a capacidade do sentido. Então, memória e imaginação são as últimas a serem abandonadas em Deus. Não é? Então, das 4 capacidades, a memória e a imaginação agora estão abandonadas em Deus. Você pode ver, quando você silencia, ou você se lembra de uma coisa que você tem para fazer, então a memória vai perpassando. Tá? A última que vai calar a boca é a memória. Porque você vai ficar lembrando de coisas. Nem que seja, será que eu apaguei o fogo? Será que eu desliguei não sei o quê? Então, a memória vai estar funcionando até... Então, fulaninha fez isso comigo. Eu tenho que fazer não sei o quê. Eu tenho que ir no supermercado. Menino, eu tenho que comprar não sei o quê no supermercado. Então, alguma coisa você fica... Né? E a outra é a imaginação. Né? Então, até orar com a imaginação, tem vários místicos que dizem, já aproveita, já que a imaginação não cala a boca, você pega e controla o cavalo bravo, né? Então, já que o cavalo está ali, você monta naquele cavalo e diz, agora você vai para onde eu quero. Então, você se imagina na Galileia, falando com Jesus, porque já que não cala a boca, você tem que fazer alguma coisa, aproveitar, não é? A imaginação e a memória ficam por últimos, né? O Santo Inácio de Loyola nos indica, nos orienta a orar com a memória, com a imaginação. Né? Nos orienta a orar com a imaginação, porque ela está ali presente, então começa pelo menos, fica imaginando que aí depois ela vai se abandonando em Deus. Quando você vê, já estão passando cenas na sua cabeça que não são frutos mais da sua imaginação, mas é Deus mesmo que já está te dando visões intelectivas para que você entenda as coisas, não é? Sim, tem um livro chamado Sadhana, também espiritual, que é do jesuíta indiano, Tony Mineiro. E ele tem 150 exercícios, que ele vai estudando devoção, imaginário, espiritual, até ir acalmando a mente para e a imaginação, quando ela está direcionada, ela é uma força muito forte, é uma aliada que ajuda a gente a rezar. Numa Lectio Divina, ou seja, numa leitura orante, orar com o texto bíblico, nos ajuda muito a imaginação, né? Porque aí você se imagina dentro daquela cena que foi lida, e aí começa por ali, e depois realmente a imaginação se abandona em Deus. Mas é uma força, é forte. Memória e imaginação são muito fortes dentro de nós. Difícil de se abandonar em Deus. Então, ele diz que nesse estágio, se chama êxtase por causa disso. Não é êxtase só porque... Não é êxtase porque eu fui possuído por uma força. Não é êxtase porque eu não estou consciente. É êxtase porque eu não estou no controle. Porque senão... A gente vai dizer por que Santa Teresa está nos ensinando a entrar em êxtase, se a gente não vai entrar em êxtase, ficar flutuando 3 metros de altura. Não. Ela está nos dizendo olha, faça um desorbite, está aí. Uma palavra que eu tinha um professor, o Piano Vasquez, professor de espiritualidade, ele é jesuíta, ensina lá em Belo Horizonte. Então, ele usava muito ele criou um verbo,
Ele é espanhol, né? Ele tem que desorbitar-se. Nós ficamos como sendo o centro de um sistema solar e tudo girando em torno de nós, e nós fazemos as órbitas das coisas em nosso entorno. E aí Deus também fica à nossa mercê, a gente fica, Deus fica em órbita de nós somos o centro, estamos no controle até no momento da meditação, da contemplação, da oração e tal. E o que ela quer dizer com êxtase é que você não está no controle de nada. Então, você não é o centro do universo, você desorbitou-se, você fez uma saída, um êxodo, não é? Daquela sua mesquinhez humana, etc. Então, é para todo mundo, esses graus de níveis de oração, é para ser praticado por todo mundo. Não é? Então, não é preciso fenômeno extraordinário. Não é? A gente, às vezes, identifica o êxtase como um fenômeno extraordinário. Esse fenômeno é totalmente secundário. E, aliás, os místicos dizem que nós não devemos procurar o fenômeno, porque quando estamos procurando o fenômeno, não estamos procurando Deus na oração. O alvo do nosso amor é Deus. Então, se acontece alguma coisa, isso aí serve como cruz. Se acontece o fenômeno, eles tratam como sendo uma forma de serem crucificados, em vez de dizer, olha, o máximo, eu sou tal, eu estou em êxtase. Não, quando acontece algum fenômeno, eles tratam isso como uma forma de Deus crucificar a pessoa para que ela não seja arrogante, não se ensoberbeça, etc. Diga, Ivan. Qual a diferença entre essa contemplação passiva e ativa? Porque no início ela até dava esses conselhos, mas depois, com certas alterações mentais nas monjas, elas foram convidadas a fazer uma contemplação ativa. Qual o limiar entre um e outro? Não, o que Teresa sempre vai querer é que as pessoas que entrem em oração, os passos da oração são um abandono em Deus. Isso aí ela não vai abrir mão. Então, o que vai acontecer é um método, ela está dizendo aqui os níveis, porque se você for olhar bem na obra de Teresa e de vários outros místicos que nos deram método de oração, eles apenas descrevem o que acontece, não é? Se você for olhar, em vez deles estarem montando um sistema de computador que você fizer teclar isso, isso e isso, vai dar um resultado, eles estão, na realidade, descrevendo um fenômeno. Eles estão dizendo o que acontece quando nós realmente nos abandonamos a Deus. Acontece que nós vamos entregando essas capacidades humanas que nos faz ser o centro do universo, vamos reconhecendo que elas vieram de Deus e vamos deixando que elas sejam abandonadas em Deus. Então, a oração que Teresa nos diz é oração passiva sempre, ou seja, é uma oração que eu deixo Deus agir em mim. Deus vai agindo em mim, eu vou me entregando e Ele vai agindo em mim. Que é o contrário de uma oração em que a pessoa está no controle, pega aqui, eu vou rezar isso, eu vou dizer isso, não é? Eu vou ler isso, eu vou ler agora esse texto bíblico. Isso aí é que ela chama de oração ativa. Eu vou fazer bem aqui a leitura desse texto, fui eu que decidi. Não é? Agora eu vou pensar em tal coisa a respeito desse texto. Não. A oração passiva é que cada vez mais a pessoa vai se entregando para que Deus tome o controle daquele momento, e haja um silêncio e Ele haja na gente. Sempre será isso. Agora, o que ela vai dizer é indicar o seguinte, é que as coisas foram sendo mal entendidas, não é? E, como eu digo, do jeito que a gente pensa, a Teresa quer que a gente entre em êxtase, como é que eu faço para entrar em êxtase? Do jeito que Teresa entrava em êxtase, isso aí é um carisma dela. Não é? O que ela está dizendo o importante é que você saia de si, se abandone em Deus, se jogue em Deus, deixe Deus fazer com você o que Ele quiser. É isso que ela está dizendo. Não é? Agora, o que acontece é que as monjas, elas começavam a fantasiar, imaginar e tal. Então, uma
Como acontece com muita gente, é sugestionada, eu me jogo, tá, eu estou vendo isso, estou ouvindo isso, não sei o quê. E muitas vezes é uma sugestão, autossugestão, ou uma influência externa, muitas vezes. Não estou dizendo que é assim, eu não posso saber o que se passa dentro da pessoa, não é? Mas eu estou dizendo que acontece também, de vez de ser uma genuína experiência de Deus, para isso tem os critérios, né? Na teologia da espiritualidade, os critérios para verificar uma verdadeira experiência espiritual, né? Que não seja assim uma coisa da imaginação, uma loucura qualquer. Então, ela vai indicar que as monjas tenham momentos em que elas estejam no controle, que elas façam esses passos iniciais, se detenham mais nele, para sentir que o mais importante não é o fenômeno que apazigua, não é o fenômeno que dá o doce sono, não é o fenômeno é até para Teresa um sofrimento, entende? Ela diz que o que ela sente no êxtase, que até retrata o serafim que a traspassou com a lança, ela sentiu uma dor muito forte no coração, ela sentiu algo que foi bom, não é? Que ela sentiu uma paz interior, um momento de forte prazer em todos os níveis do ser, mas também ela sentiu uma dor. Não é? Então, e aí depois vem perseguições e vem mil e uma outra coisa. Então, o que ela faz? Diga, ali vai falar o meu aluno que está fazendo uma monografia sobre Teresa d'Ávila, né? Eu acho que ele tem bastante coisa para contribuir. Lembrar também que nessa época surgiu muitos falsos místicos, né? Mostram uma experiência mística e sugestão e tudo, né? E acabaram também essa discussão e havia uma dúvida sobre todo tipo de místico se era malogrado, né? Esse tipo de místico falso. Um dos motivos que Teresa vai escrever o Castelo Interior, ela dá dois motivos no início do Castelo Interior. Ela diz que, primeiro, a obediência às autoridades eclesiásticas que pediram para ela que ela relatasse, né, as experiências dela por escrito. E, segundo, é orientar as monjas para um verdadeiro caminho de ascensão espiritual, uma verdadeira oração que não fosse as coisas que estão por aí, as modas da época, não é? Então, ela teve esses dois motivos para escrever o Castelo Interior. Tá? Então, aqui para ela, esse momento, não é um momento que ela chamaria de a chuva. O jardim é regado pela água da chuva. Então, não depende nada do ser humano. A chuva é mandada para o jardim. Então, basta o jardim estar ali e receber a água da chuva, só isso, nada mais. Então, já não há aquela ansiedade por controlar e outras coisas mais, não é? Certo? Então, ela vai nesses 4 passos na obra, o livro da vida, ela já vai mostrando. E que depois ela vai aprofundar isso no Castelo Interior. Aí ela vai vendo isso em formas de moradas, não é? Do castelo. Então, estamos quase encerrando aqui os slides, poderemos conversar com mais calma. Ela foi canonizada em 1622, 40 anos após a morte, não é? Pelo Papa Gregório XV. Em 1617, em 1617, ela foi declarada padroeira da Espanha. E ela recebeu um título, né, da Universidade de Salamanca. Ela recebeu o título de doutora eclésia, quer dizer, doutora da igreja. Esse título era um título dado pela universidade, não era um título dado pela igreja, não é? Na época. Então, a Universidade de Salamanca foi que deu esse título a ela. Depois, olha, somente em 1970 que o Papa Paulo VI a declarou doutora da igreja. Aí, junto com Santa Catarina de Sena, passaram a ser as 2 doutoras da igreja. E agora já tem também a Terezinha, não é? Como doutora da igreja. Mas era muito difícil, mulher doutora da igreja, quer dizer, tendo um ensino para a igreja, sendo fonte de um conhecimento
que orientava a igreja era uma coisa absurda. Então, somente a abertura do Paulo VI, não é? Com o concílio, etc., que chegou esse título para ela, tanto tempo depois, não é? Então, o que é que você está vendo aí, que de 1500 e pouco para 1970 foi bastante tempo, não é? Tá certo? Para uns 400 anos, para que ela fosse declarada doutora. Tendo as obras sendo usadas, 400 anos depois já vendo todo o papel que ela teve na história da igreja, tudo que se deve a ela, não é? E mesmo assim, não era ainda tida como doutora. Mas, enfim, um dia chega. Bom, a bibliografia para esse primeiro momento aqui, nós temos aí educação e mulher na Espanha, no mundo hispânico, no início da modernidade, né? No primórdio da modernidade, na modernidade primivera. Mostra esse livro, é interessante, foi usado lá no curso que eu fiz, né? Ele mostra que a mulher, não é a Elizabeth Teresa Rolfe, mostra que a mulher nessa época aí não era assim uma coitadinha, que não tinha instrução nenhuma, mas ela tinha um papel grande na sociedade, principalmente aquelas que eram de famílias ricas, eram cultas e tal. O outro é um livro que... ele é de 1999, eu não sei se teve outra edição, mas ele ainda é da década de 90, que é o Itinerário Espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Eu pego muito desse livro, não é? Que é Itinerário Espiritual de Santa Teresa d'Ávila, mestre de oração e doutora da igreja, do Paulo Petro de Bernardina, da editora Paulo. Então, aí pode ser conseguido em sebo, é um livro português e tal. O outro... Essa edição aí é de 2014, esse azul, não é? Eu li a antiga edição, que se eu não me engano era de 89, que eu li lá na universidade. Lá. Esse aí é novo. O antigo é assim uma capa meio bronze, assim, capa até feia, né? Então esse aí é a Ávila de Santa Teresa. O bom desse livro é que ele mostra o que era a cidade na época, uma cidade comercial, uma cidade culta, né? Uma cidade que se tinha muito divulgação de literatura, de erudição, não é? Uma cidade de pessoas bem abastadas, não é? Então, ela mostra como foi a reforma religiosa